Existe uma lembrança que, durante muito tempo, eu escondi até de mim mesma. Sempre que alguém comenta sobre aquele almoço de família, eu apenas sorrio, mudo de assunto e finjo que nada de diferente aconteceu. Mas a verdade é que aconteceu. E foi justamente naquele dia que eu tomei a decisão mais estranha da minha vida. Não foi por maldade. Muito menos por interesse. Naquele momento, eu só queria entender uma coisa que ninguém conseguia me explicar. Naquele dia, eu tomei uma decisão que ninguém da minha família entenderia, pelo menos não naquele momento. Tudo começou durante o aniversário da minha sogra. A casa estava cheia. As crianças corriam pelo quintal, os adultos conversavam alto na varanda e o cheiro do churrasco tomava conta do ambiente. Era uma daquelas reuniões em que todo mundo parece feliz, mesmo carregando suas próprias preocupações por dentro. Meu marido ajudava o sogro na churrasqueira. Eu estava organizando a mesa da sobremesa quando percebi algo curioso. O irmão mais novo do meu marido havia desaparecido da conversa mais uma vez. Aquilo não era novidade. Sempre que havia muita gente reunida, ele acabava se afastando por alguns minutos. Alguns parentes diziam que ele era tímido. Outros achavam que era apenas distraído. Mas eu sempre tive a impressão de que existia algo mais. Movida pela curiosidade, caminhei discretamente pelo corredor da casa. Foi então que encontrei a porta do antigo quarto dele entreaberta. Olhei sem fazer barulho. Ele estava sentado na cama, completamente concentrado diante de um pequeno boneco de pano, já bastante desgastado pelo tempo. O boneco parecia antigo. Costurado à mão. Com pequenos remendos que denunciavam o quanto havia sido cuidado durante muitos anos. O mais curioso, porém, não era o boneco. Era a forma como ele olhava para ele. Como se estivesse conversando com alguém muito importante. Sorriu discretamente, ajeitou a roupa do boneco e começou a falar baixinho, de um jeito tão carinhoso que parecia esquecer completamente o mundo ao redor. Não consegui ouvir o que dizia. Também não quis invadir aquele momento. Afastei-me em silêncio antes que ele percebesse minha presença. Durante o restante da tarde, aquela cena não saiu da minha cabeça. Quem era aquele homem reservado que todos pensavam conhecer? E por que um simples boneco parecia ocupar um lugar tão especial em sua vida? A curiosidade crescia a cada minuto. Mais tarde, enquanto todos estavam reunidos no quintal tirando fotos da família, passei novamente pelo corredor. A porta do quarto continuava aberta. O boneco permanecia exatamente onde estava, sentado sobre a cama. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém me observava. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquilo parecia uma enorme brincadeira. Talvez até uma infantilidade. Mas uma ideia inesperada surgiu na minha mente. E se, por alguns minutos, eu ocupasse o lugar daquele boneco? Sorri sozinha, sem imaginar as consequências daquela decisão. Com todo cuidado, peguei o pequeno boneco e o coloquei sobre a poltrona ao lado da cama. Em seguida, sentei exatamente no lugar onde ele costumava ficar. Naquele instante, eu só queria descobrir por que aquele objeto era tão importante. Eu não fazia ideia de que, alguns minutos depois, ouviria palavras que mudariam completamente a forma como eu enxergava não apenas o irmão do meu marido, mas também a mim mesma. Naquela noite, quase não consegui dormir. A imagem daquele boneco de pano não saía da minha cabeça. Quanto mais eu pensava, menos sentido aquilo fazia. O irmão do meu marido era um homem adulto, responsável e extremamente respeitado pela família. Trabalhava desde cedo, nunca dependia de ninguém e sempre era o primeiro a aparecer quando alguém precisava de ajuda. Ainda assim, existia aquele pequeno boneco. Sempre limpo. Sempre bem cuidado. Sempre guardado no mesmo quarto. No começo, confesso que achei estranho. Talvez até infantil. Mas a curiosidade falou mais alto do que qualquer julgamento. Alguns dias depois, encontrei minha sogra organizando algumas caixas antigas na garagem. Entre fotografias amareladas e objetos esquecidos pelo tempo, vi uma imagem que imediatamente chamou minha atenção. Era o mesmo boneco. Só que muito mais novo.
nas mãos de uma senhora sorridente. Essa era a Dona Elsa? Perguntei, apontando para a fotografia. Minha sogra sorriu com um misto de saudade e carinho. Era a mãe do meu marido. A avó dos meninos. Ela passou delicadamente os dedos sobre a foto antes de continuar. Foi ela quem costurou esse boneco à mão. Fiquei em silêncio. Ela percebeu minha curiosidade e resolveu contar uma história que eu jamais havia ouvido. Quando o irmão do meu marido tinha apenas 8 anos, passava tardes inteiras ao lado da avó enquanto ela costurava roupas e pequenos brinquedos. Ele dizia que aquele quarto era o lugar mais seguro do mundo. Foi numa dessas tardes que ela terminou o boneco. Não era um brinquedo qualquer. Era um presente feito especialmente para ele. Enquanto dava os últimos pontos na costura, ela disse algo que ele nunca mais esqueceu. Quando eu não puder mais conversar com você, conte tudo para esse bonequinho. Assim, você vai lembrar das coisas que eu sempre quis ensinar. Poucos meses depois, ela faleceu. A notícia abalou toda a família. Mas atingiu principalmente o neto mais novo. Durante muito tempo, ele se recusava a entrar naquele quarto. Até que, um dia, encontrou o boneco exatamente onde ela havia deixado. Desde então, criou um hábito que nunca abandonou. Sempre que a vida ficava difícil. Sempre que precisava tomar uma decisão importante. Sempre que sentia medo ou tristeza. Ele se sentava diante daquele pequeno boneco e falava tudo o que estava preso dentro do coração. Não porque acreditasse que o boneco pudesse responder. Mas porque, ao fazer isso, conseguia ouvir novamente os conselhos da avó dentro da própria memória. Enquanto minha sogra contava aquela história, senti um aperto no peito. De repente, tudo fazia sentido. Aquilo nunca foi sobre um brinquedo. Era sobre amor. Sobre saudade. Sobre manter viva a lembrança da pessoa que mais o acolheu durante a infância. Nem todo mundo encontra conforto da mesma maneira. Saí da garagem pensando em quantas vezes julgamos as pessoas sem conhecer a história que carregam. Aquele homem nunca havia superado completamente a perda da avó. Na verdade, talvez ninguém supere a ausência de quem nos ensinou o significado do amor. Aprendemos apenas a conviver com ela. E, de algum jeito, aquele pequeno boneco de pano havia se tornado a ponte entre as lembranças do passado e a força que ele encontrava para continuar seguindo em frente. Foi naquele instante que deixei de enxergar um simples boneco. Passei a enxergar um coração que ainda conversava, em silêncio, com a pessoa que mais havia marcado sua vida. E sem perceber, comecei a entender por que, naquele dia, senti vontade de ocupar aquele lugar por alguns minutos. Eu ainda não sabia exatamente o que estava procurando. Mas tinha a sensação de que descobriria algo muito maior do que imaginava. Depois da conversa com a minha sogra, comecei a enxergar aquele boneco com outros olhos. O que antes parecia apenas uma mania estranha passou a representar uma história de amor, saudade e memória. Mesmo assim, uma dúvida continuava me acompanhando. O que ele fazia quando ficava sozinho naquele quarto? Eu sabia que não deveria alimentar aquela curiosidade. Afinal, todos nós temos momentos que pertencem apenas a nós. Mas o destino pareceu decidir por mim. Alguns dias depois, fui até a casa da minha sogra para ajudá-la a organizar alguns documentos. Meu marido precisou ficar no trabalho até mais tarde, e o irmão dele chegou pouco antes do anoitecer. Cumprimentou todos com o sorriso discreto de sempre, jantou rapidamente, como fazia em quase todas as visitas, desapareceu pelo corredor. Ninguém pareceu estranhar. Era um hábito tão antigo que todos já haviam se acostumado. Enquanto levava algumas caixas para o depósito, passei novamente perto da porta do antigo quarto. Ela estava apenas entreaberta. Sem fazer barulho, olhei por uma pequena fresta. Lá estava ele. Sentado na mesma cadeira. Com o boneco cuidadosamente apoiado sobre a cama. Por alguns segundos, permaneceu em silêncio, como se organizasse os próprios pensamentos. Depois respirou fundo. Hoje foi um dia difícil, mas eu consegui resolver aquele problema que parecia impossível. Sorriu de leve.
como quem esperava ouvir uma resposta. Em seguida, continuou. Você sempre dizia que nenhuma tempestade dura para sempre. Acho que eu precisava lembrar disso hoje. Meu coração apertou. Ele não estava brincando. Também não havia qualquer sinal de fantasia. Era apenas um homem tentando conversar, de alguma forma, com a lembrança da pessoa que mais lhe ensinou sobre coragem. Alguns minutos depois, ele falou novamente. Às vezes ainda sinto medo de decepcionar todo mundo. Mas, se a senhora estivesse aqui, sei que diria para eu confiar mais em mim. Seus olhos ficaram marejados. Mesmo assim, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Era como se, ao pronunciar aquelas palavras em voz alta, ele realmente conseguisse ouvir os conselhos da avó dentro da própria memória. Naquele instante, compreendi algo que jamais havia imaginado. O boneco nunca respondeu. Nunca precisou responder. Ele apenas oferecia um lugar seguro onde as lembranças podiam continuar vivas. Às vezes, as pessoas encontram força nos lugares mais improváveis. Afastei-me da porta em silêncio. Senti vergonha por ter julgado aquela situação antes de conhecer sua verdadeira história. Passei a pensar em todas as pessoas que escondem suas dores atrás de hábitos que ninguém entende. Algumas escrevem em diários. Outras conversam consigo mesmas durante uma caminhada. Há quem visite sempre o mesmo banco de praça ou guarde uma carta antiga dentro da carteira por muitos anos. Cada coração encontra um jeito diferente de continuar. Naquela noite, percebi que o irmão do meu marido não era um homem preso ao passado. Era alguém que havia aprendido a transformar a saudade em força. E talvez fosse justamente por isso que transmitia tanta serenidade para quem estava ao seu redor. Enquanto voltava para a sala, uma ideia inesperada voltou a ocupar meus pensamentos. Se aquelas palavras tinham o poder de confortar alguém por tantos anos, como seria ouvi-las dirigidas a uma pessoa de verdade? Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas essa pergunta mudaria completamente o rumo da nossa história. Durante alguns dias, aquela cena não saiu da minha cabeça. As palavras. O carinho. A forma como ele encontrava coragem ao lembrar dos conselhos da avó. Sem perceber, comecei a pensar em algo que nunca havia experimentado. Como seria ouvir aquelas mesmas palavras? Não porque eu precisasse ocupar o lugar de alguém, mas porque, no fundo, fazia muito tempo que ninguém me dizia algo que alimentasse minha esperança. Na semana seguinte, voltamos a nos reunir na casa da minha sogra para um almoço em família. A casa estava tão animada quanto da última vez. As crianças corriam pelo quintal. Meu sogro contava histórias antigas. Meu marido ajudava a servir a mesa enquanto todos riam de alguma lembrança da infância. Em determinado momento, o irmão dele levantou para buscar uma caixa que havia esquecido no antigo quarto. Foi exatamente quando uma ideia completamente impulsiva surgiu na minha cabeça. Olhei discretamente para o corredor. Ninguém prestava atenção. Caminhei até o quarto, encontrei o pequeno boneco sobre a cama e, com todo cuidado, coloquei-o na poltrona ao lado. Depois sentei exatamente onde ele costumava ficar. Quando ouvi passos se aproximando, não consegui conter o sorriso. Assim que ele entrou no quarto, parou imediatamente. Olhou para a cama. Depois para mim. E, por alguns segundos, ficou completamente sem reação. Cruzei os braços e sorri, tentando quebrar o silêncio. Acho que hoje o boneco resolveu tirar folga. Ele soltou uma pequena risada, ainda sem entender o que estava acontecendo. Continuei brincando. Se você sempre conversa com ele, talvez possa conversar comigo desta vez. Lá da sala, algumas pessoas perceberam a cena e vieram até a porta, curiosas. Minha sogra foi a primeira a rir. Pelo visto, alguém resolveu substituir o bonequinho hoje. Logo todos começaram a achar graça da situação. Até meu marido sorriu, balançando a cabeça como quem dizia que eu sempre inventava alguma coisa diferente. O irmão dele, porém, permaneceu parado. Não parecia incomodado. Apenas pensativo. Por um instante,
temi ter ultrapassado um limite. Talvez aquela brincadeira tivesse sido desrespeitosa. Já estava prestes a levantar quando ele respirou fundo e puxou uma cadeira para ficar de frente para mim. O quarto inteiro ficou em silêncio. Ele olhou nos meus olhos com a mesma serenidade que eu havia visto naquela noite. E então começou a falar. Sabe, minha avó sempre dizia que existem pessoas que passam a vida inteira cuidando dos outros e acabam esquecendo de cuidar de si mesmas. Senti meu coração acelerar. Ele continuou. E ela também dizia que essas pessoas precisam ouvir, de vez em quando, que são importantes. Porque quem vive distribuindo força também precisa recebê-la. Naquele momento, eu só queria saber como era ouvir aquelas palavras. Sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu com delicadeza. Você faz isso por esta família desde que chegou. Sempre ajuda, sempre acolhe todo mundo, mas quase ninguém lembra de agradecer. Olhei rapidamente para meu marido, que permanecia em silêncio, visivelmente emocionado. O irmão dele continuou. Então, se hoje você resolveu trocar de lugar com o boneco, acho justo dizer aquilo que minha avó diria. Fez uma breve pausa antes de concluir. Nunca duvide do bem que você faz às pessoas. Às vezes, quem mantém uma família unida é justamente quem quase nunca recebe reconhecimento. O quarto permaneceu completamente silencioso. Ninguém riu. Ninguém fez qualquer comentário. Porque todos entenderam que aquela brincadeira havia se transformado em algo muito maior. Naquele instante, finalmente compreendi que o verdadeiro presente nunca foi o boneco. O verdadeiro presente sempre foram as palavras que ele carregava consigo desde a infância, e que, pela primeira vez, tinham encontrado outro coração para acolher. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu dizer uma única palavra. O quarto, que há poucos minutos estava cheio de risadas, agora era tomado por um silêncio diferente. Não era um silêncio constrangedor. Era daqueles momentos em que cada pessoa está tentando organizar o que acabou de sentir. Eu continuava sentada no lugar onde, normalmente, ficava o pequeno boneco de pano. Mas, naquele instante, parecia que eu havia ocupado um lugar muito maior. O lugar de alguém que precisava ouvir exatamente aquelas palavras. O irmão do meu marido respirou fundo e sorriu com a mesma serenidade de sempre. Minha avó dizia que elogios sinceros nunca devem ficar guardados no coração. Se você pensa algo bom sobre alguém, diga antes que seja tarde. Ele olhou para mim novamente. Acho que nunca fiz isso com você. Balancei a cabeça, ainda sem conseguir responder. Então ele continuou. Desde que você entrou para esta família, muita coisa mudou. Olhei surpresa. Ele começou a lembrar de pequenos momentos que eu mesma já havia esquecido. Da vez em que organizei o aniversário da minha sogra quando ninguém tinha tempo. Das tardes em que acompanhei meu sogro ao médico. Dos finais de semana em que preparei almoços para reunir toda a família. Das vezes em que fiquei até tarde ajudando um sobrinho com os deveres da escola. Enquanto ele falava, percebi que eram justamente os gestos que eu fazia sem esperar reconhecimento. Você faz tudo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, disse ele. Mas nem sempre quem recebe esse cuidado lembra de agradecer. Meus olhos começaram a ficar marejados. Nunca imaginei que alguém tivesse prestado atenção em detalhes tão pequenos. Ele sorriu novamente. Você tem um jeito raro de fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Fez uma breve pausa antes de completar. Só espero que um dia aprenda a oferecer esse mesmo carinho para si mesma. Aquela frase atravessou meu coração. Passei anos cuidando dos outros. Tentando resolver problemas. Apoiando quem precisava de mim. Mas fazia muito tempo que eu não parava para pensar em como eu mesma estava. Sem perceber, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Tentei enxugá-la rapidamente, mas era tarde demais. Meu marido caminhou até mim e segurou minha mão. Olhei para ele, um pouco envergonhada. Ele apenas sorriu. Acho que ele tem razão. Foi a primeira vez, em muitos anos, que ouvi aquelas palavras vindas das duas pessoas ao mesmo tempo. Meu marido continuou.
Eu sempre soube que você fazia tudo por nós, mas acho que parei de demonstrar o quanto isso era importante. Senti um nó na garganta. Naquele instante, compreendi que não estava chorando por causa do irmão dele. Nem por causa do boneco. Nem daquela brincadeira inesperada. Eu chorava porque fazia anos que ninguém olhava para mim daquela maneira. Anos sem ouvir um agradecimento verdadeiro. Sem escutar que minha presença fazia diferença. Sem sentir que alguém enxergava aquilo que eu fazia em silêncio todos os dias. Foi naquele instante que percebi o quanto uma palavra sincera pode mudar alguém. O irmão do meu marido levantou-se, pegou cuidadosamente o boneco de pano e o colocou novamente sobre a cama. Depois sorriu. Minha avó dizia outra coisa que nunca esqueci. Todos olharam para ele. O carinho só faz sentido quando encontra um lugar para descansar. Naquele momento, entendi exatamente o que ela queria dizer. Aquele boneco nunca foi um objeto mágico. O verdadeiro milagre sempre esteve nas palavras que ele inspirava. Palavras capazes de curar feridas invisíveis. Palavras que, naquele dia, chegaram até mim exatamente quando eu mais precisava delas. E, curiosamente, foi a decisão mais estranha da minha vida que me permitiu ouvir aquilo que meu coração esperava havia tantos anos. Na volta para casa, quase não consegui prestar atenção no caminho. As ruas estavam iluminadas, o movimento era tranquilo e o rádio permanecia desligado. Pela primeira vez em muito tempo, eu precisava ouvir apenas os meus próprios pensamentos. As palavras do irmão do meu marido voltavam à minha memória uma a uma. Não porque tivessem sido extraordinárias, mas porque tinham encontrado um vazio que eu nem sabia mais esconder. Enquanto esperava o semáforo abrir, olhei meu reflexo no vidro da janela. Fazia anos que eu não me fazia uma pergunta tão simples. Quando foi a última vez que eu me senti verdadeiramente valorizada? Demorei para encontrar uma resposta. Na verdade, nem consegui. Passei tanto tempo cuidando da casa, organizando a vida da família e tentando facilitar o caminho de todos ao meu redor que, sem perceber, deixei de perguntar o que também fazia bem para mim. Não culpei meu marido naquele instante. Pelo contrário. Lembrei de todas as vezes em que ele acordava antes do amanhecer para trabalhar. Das noites em que chegava completamente esgotado. Dos finais de semana em que aceitava serviços extras para garantir que nunca nos faltasse nada. Ele sempre demonstrou amor através do esforço. Eu apenas precisava de outro tipo de demonstração. E nunca tive coragem de dizer isso. Talvez porque eu mesma acreditasse que pedir atenção fosse egoísmo. Ou porque imaginava que ele deveria perceber sozinho. Hoje entendo o quanto essa expectativa era injusta. Ninguém consegue adivinhar o silêncio do outro. Foi então que compreendi algo que mudou completamente minha forma de enxergar aquela história. As palavras que tanto me emocionaram poderiam ter vindo de qualquer pessoa. Do meu marido. De uma amiga. Da minha mãe. Até de um desconhecido. O que realmente me tocou não foi quem falou. Foi o fato de alguém ter parado alguns minutos para enxergar aquilo que eu fazia todos os dias sem esperar reconhecimento. Talvez eu só estivesse com saudade de ouvir que eu também era importante. Assim que esse pensamento surgiu, senti meus olhos se encherem de lágrimas outra vez. Não de tristeza, mas de consciência. Durante anos, procurei ser indispensável para todo mundo. E, no meio desse caminho, esqueci de cuidar da mulher que existia por trás de todas aquelas responsabilidades. Também percebi que meu marido talvez carregasse um peso parecido. Enquanto eu esperava palavras de carinho, ele provavelmente esperava que eu percebesse todo o esforço silencioso que fazia por nós. Nós dois estávamos tentando demonstrar amor. Apenas falávamos linguagens diferentes. Cheguei em casa pouco depois. Antes de sair do carro, permaneci alguns minutos olhando para a porta da nossa casa. Pela primeira vez, não pensei no irmão do meu marido. Nem no boneco. Nem nas palavras que havia ouvido. Pensei apenas em nós dois. No casal que um dia prometeu enfrentar a vida lado a lado, mas que, sem perceber,
havia deixado a rotina falar mais alto do que o diálogo. Respirei fundo. Naquele instante, tomei uma decisão. Eu não queria guardar aquela experiência apenas como uma lembrança bonita. Queria transformá-la no começo de uma mudança. Porque entendi que relacionamentos não precisam de grandes milagres para recomeçar. Às vezes, basta alguém criar coragem para dizer o que ficou calado por tempo demais. E, naquela noite, eu finalmente estava pronta para fazer exatamente isso. Naquela noite, entrei em casa com uma certeza. Eu não queria que aquela história se transformasse em um segredo. Segredos têm o estranho poder de crescer dentro da gente. Mesmo quando são inocentes. Meu marido estava na cozinha preparando um café. Assim que me viu entrar, sorriu. Achei que você fosse demorar mais. Sorri de volta, mas ele percebeu imediatamente que havia algo diferente. Depois de tantos anos juntos, ele conhecia o meu silêncio melhor do que qualquer palavra. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Aconteceu. Ele desligou a cafeteira e puxou uma cadeira para mim. Sentamos um de frente para o outro. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então comecei a contar tudo. Contei sobre o boneco. Sobre a história da avó. Sobre a brincadeira de trocar de lugar. Sobre as palavras que o irmão dele havia dito diante de toda a família. Não escondi nenhuma parte. Enquanto eu falava, ele apenas escutava. Sem interromper. Sem demonstrar irritação. Quando terminei, senti um enorme medo. Não porque tivesse feito algo errado. Mas porque sabia como aquela situação poderia ser interpretada. Ele permaneceu alguns instantes olhando para a mesa. Depois perguntou baixinho: foi aquilo que ele disse, ou foi o jeito que você se sentiu? A pergunta me surpreendeu. Pensei por alguns segundos antes de responder. Foi o jeito que eu me senti. Minha voz falhou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parou para enxergar coisas que eu fazia todos os dias e que eu mesma já tinha deixado de valorizar. Ele abaixou a cabeça. Não parecia bravo. Parecia triste. Muito triste. Depois de alguns segundos de silêncio, levantou os olhos e disse algo que jamais esquecerei. Acho que passei tanto tempo tentando construir uma vida boa para nós, que esqueci de demonstrar o quanto você fazia parte dessa vida. Senti meu coração apertar. Ele continuou. Sempre achei que trabalhar mais, resolver os problemas da casa e garantir nosso futuro era a melhor forma de mostrar amor. Sorriu de maneira tímida. Só não percebi que você precisava ouvir esse amor também. As lágrimas voltaram aos meus olhos. Segurei sua mão. E eu também errei. Ele me olhou em silêncio. Passei anos esperando que você percebesse minha carência sem que eu tivesse coragem de falar sobre ela. Achei que você deveria adivinhar. Mas ninguém consegue ouvir palavras que nunca foram ditas. Ele apertou minha mão com carinho. Pela primeira vez, nenhum de nós tentava defender o próprio lado. Não existiam vencedores. Nem culpados. Existiam apenas duas pessoas cansadas de fingir que estava tudo bem. Conversamos durante horas. Lembramos de como éramos quando começamos a namorar. Das cartas que escrevíamos um para o outro. Das caminhadas sem destino. Dos sonhos que fazíamos questão de dividir. Em algum momento da nossa história, deixamos de compartilhar sentimentos e passamos a compartilhar apenas responsabilidades. Sem perceber, trocamos a intimidade pela rotina. Foi uma descoberta dolorosa. Mas também libertadora. Pela primeira vez em muitos anos, nós falamos sem esconder o que sentíamos. Antes de irmos dormir, meu marido levantou-se, caminhou até a estante da sala e voltou com um pequeno porta-retratos. Era uma fotografia do nosso casamento. Ele a colocou sobre a mesa e sorriu. Sabe de uma coisa? Olhei para ele. Acho que passamos tempo demais cuidando da casa, e pouco tempo cuidando da história que começou naquele dia. Sorri entre as lágrimas. Ele abriu os braços.
Sem dizer mais nada, nos abraçamos demoradamente. Não era um abraço para apagar os erros do passado. Era um abraço de duas pessoas que finalmente tinham escolhido voltar a caminhar na mesma direção. Naquela noite, entendi que algumas conversas não salvam apenas um casamento. Elas devolvem para duas pessoas a oportunidade de se reencontrarem antes que seja tarde demais. Hoje, quando lembro daquela tarde, algumas pessoas ainda riem da brincadeira que fiz. Dizem que fui corajosa por trocar de lugar com um simples boneco. Outras dizem que jamais fariam algo parecido. E toda vez que escuto esses comentários, apenas sorrio. Porque sei que quase ninguém conheceu a verdadeira história por trás daquele momento. Nunca foi sobre o irmão do meu marido. Nunca foi sobre um boneco de pano. E muito menos sobre qualquer sentimento proibido. Foi sobre algo que todos nós procuramos, mesmo sem perceber. O desejo de sermos vistos. Durante muito tempo, pensei que reconhecimento fosse algo importante apenas no trabalho ou em grandes conquistas. Hoje sei que ele mora nos pequenos detalhes. Em um obrigado sincero. Em alguém que pergunta como foi o seu dia e realmente espera pela resposta. Em um abraço dado sem pressa. Em um elogio que nasce do coração. Esses pequenos gestos parecem simples. Mas têm o poder de mudar completamente o rumo de uma relação. Depois daquela conversa com meu marido, nossa vida não se tornou perfeita. Ainda existem dias difíceis. Ainda discutimos por coisas pequenas. Ainda chegamos cansados do trabalho. A diferença é que agora aprendemos a interromper o silêncio antes que ele cresça. Criamos o hábito de reservar alguns minutos todas as noites apenas para conversar. Sem televisão ligada. Sem celulares nas mãos. Sem pressa. Descobrimos que, muitas vezes, o maior presente que podemos oferecer a alguém é a nossa atenção. Também passei a valorizar ainda mais o exemplo deixado pela avó do meu cunhado. Ela nunca imaginou que um simples boneco de pano atravessaria tantos anos levando esperança para quem precisava lembrar de suas palavras. O boneco nunca teve importância por si só. Ele apenas guardava uma lembrança preciosa. A lembrança de alguém que fazia as pessoas se sentirem importantes. E talvez esse seja o maior legado que podemos deixar neste mundo. Não riquezas. Não objetos. Mas a forma como fazemos os outros se sentirem quando estão ao nosso lado. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é de um grande gesto, mas de alguém que diga: eu vejo você. Se esta história me ensinou alguma coisa, foi que a distância entre duas pessoas quase nunca começa com grandes acontecimentos. Ela nasce em pequenos silêncios. Nas conversas adiadas. Nos elogios que pensamos, mas nunca dizemos. Nos sentimentos que acreditamos que o outro já conhece, quando, na verdade, nunca foram expressados. Hoje, faço questão de agradecer mais. De ouvir com mais atenção. De demonstrar carinho antes que seja tarde. Porque aprendi que as palavras certas, ditas no momento certo, podem curar feridas que ninguém consegue enxergar. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que pequenos gestos de reconhecimento podem transformar um relacionamento? Já viveu um momento em que uma única frase mudou completamente o seu dia ou até mesmo a sua vida? Escreva sua resposta nos comentários. Vou ler cada mensagem com muito carinho. E, se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir, hoje, que é importante. Porque, no fim das contas, todos nós carregamos a mesma esperança silenciosa. A esperança de encontrar alguém que nos olhe com sinceridade e nos faça sentir que nunca fomos invisíveis.